Olá, hoje eu vou trazer um tema um pouco mais aprofundado, né? É sobre gestão, né? Eu quero trazer aqui lições, né, que a gente pode aprender com a engenharia de produção, né, para os restaurantes. Na verdade aqui foi uma provocação, né, já de alguns seguidores, né, em especial aqui o Marcelo, que ele falou que não aguenta mais, né, procurar na internet, encontrar temas do tipo como calcular CMV, que é a ficha técnica, enfim, o que é o básico, né, para um restaurante. E eu fico muito feliz, né, que isso significa que a partir de agora, a gente vai ter que avançar, né, as nossas práticas terão que ser mais avançadas, né, sobretudo nesse cenário aí que a gente está passando. Então eu vou trazer hoje aqui alguns conceitos, né, do que eu vejo, né, que eu já pratico no meu método, né, para que você entenda, e que são práticas, ao meu ver, muito ligadas ali à engenharia de produção, né, que eu julgo que é importante que você saiba aí para você, ou você como especialista levar aí no teu, como sendo também parte do teu método, né, ou você dono de restaurante para você aplicar aí no seu negócio. O primeiro conceito que eu gostaria de trazer aqui geralmente a gente entende ali um mise en place, né, como um processo, certo? Onde durante ali a preparação, ali antes de abrir a casa, a gente prepara ali o que a gente vai precisar para a operação, né, de matérias-primas, as transformações, etc, etc. No entanto, eu leio, né, que existe uma etapa que eu digo que é anterior, na verdade, ao mise en place. Inclusive existe o pilar do método, né, que é isso, né, o pilar está totalmente dedicado, né, à gestão do fluxo de matérias-primas e produtos dentro de um restaurante. Na verdade, antes mesmo de entrar no restaurante, né, desde ali da compra, né, até a entrega do produto, né, final ali para o cliente. Existem várias etapas, é um mundo que acontece ali dentro, né, que geralmente ele é maltratado, né? Por exemplo, tem o mundo da compra, tem o mundo da gestão do estoque, do controle do estoque, né? Mas hoje eu vou dar uma atenção especial aqui à produção, tá? Que aqui é que eu vejo que a gente está mais distante em termos de boas práticas. Muitas vezes, né, em casas, né, a gente precisa transformar alguns itens, como produzir um molho, produzir, enfim, alguns empanados, produzir pães, que são itens transformados que às vezes não são produzidos diariamente, né? Alguns molhos você produz para ter 2 dias de duração, 3 dias de duração, os pães mesma coisa, os empanados que são congelados mesma coisa, são processos distintos, né? Se fosse tudo à base diária de fato, né? Tudo produzido no dia, ok, seria tudo parte ali do teu mise en place, ok, mas eu entendo que muitos restaurantes possuem uma etapa anterior, né? Se você tem um item que não produz todo dia, ele entra nesse outro sistema de produção, tá? A gente vai falar depois sobre o mise en place também. E é importante a gente coordenar esse processo, né? Eu digo que, inclusive, que esse processo ele é crítico, né? Esse processo a gente, por não ter gestão, e geralmente qual é o sistema de gestão que a gente pratica? Eu falo que é o plano de produção de abrir o freezer. A gente abre o freezer, vê o que tem, certo? E empiricamente alguém ali determina quanto se produzir, né? Empiricamente, eu acho que tem que produzir tanto. Então esse processo ele parte do princípio que eu tenho que coordenar isso daqui, eu tenho que no primeiro momento definir quais dias eu vou produzir cada um dos itens, tá? Então molho de tomate eu produzo terça e sexta, independentemente do produto aqui, né? Eu não sei se o molho de tomate tem essa validade ou não vou entrar nesse pormenor. O molho X você produz terça e sexta, o molho Y quarta e sábado. Você vai equilibrar a sua produção definindo quais dias de produção você gostaria de produzi-los para que houvesse esse equilíbrio de produção. Eu não quero ter uma montanha-russa na minha produção. Um dia eu abri todos os freezers e ver que eu tenho que produzir tudo. No outro eu abri os freezers e ver que não tenho que produzir nada. Isso aqui é um caos, né? Aqui já é o início da origem, né? Uma das causas também dos transtornos operacionais. Então, primeira coisa, definir e organizar, né? Os pães eu produzo segunda e sexta, o molho X terça e quinta, enfim, eu vou organizar os dias. Em paralelo a isso, né, a gente vai definir as quantidades necessárias, né, de produto para que você consiga esperar até o próximo momento de produção. Então, se você produz terça e sexta, por exemplo, na terça-feira você vai ter que produzir uma quantidade
para que você consiga esperar a próxima produção, lógico, com um estoque de segurança. Então, nesse teu quadro de produção, que eu gosto que seja um quadro mesmo, visual, né, vai estar lá quais itens você transforma e produz nos dias de produção e o que eu chamo de ponto de reposição. O que é um ponto de reposição? Digamos que você tenha que produzir o molho X na terça-feira, você tem 3 litros do molho X e tem ali o ponto de reposição que determina que você tem que retomar esse estoque a 10, né? Você precisa de 10 para você aguentar até sexta, logo você tem que produzir 7, né? Então eu preciso produzir 7 litros daquele item. O que se precisa produzir, um chefe ali de cozinha, ele determina, certo? E depois aquilo passa a ser uma coisa natural, orgânica. Eu vou retomar ao ponto, eu sendo cozinheiro, certo? E aqui aí já é uma evolução do processo, né? Se você tem já a tua cozinha separada do teu estoque, inclusive, né? Aquela ordem de produção que sai daquele quadro, os 7 litros que precisam ser produzidos, eles viram uma ordem de produção para o teu estoque enviar as matérias-primas de acordo com as fichas técnicas para se produzir 7 litros daquele produto. A partir de agora, tá aqui o que você tem de matéria-prima, cozinha, para você conseguir ter um rendimento de 7 litros. Aqui a gente já vai criando um sistema de melhoria contínua, né? Porque imagine que você enviou as matérias-primas e o rendimento daquela produção foi de 6 litros. Tem alguma coisa errada, né? Ou a ficha técnica está errada, ou o método está errado. Tem alguma coisa errada aqui, né? Eu gosto sempre de brincar quando a gente cria as fichas técnicas. A única certeza que eu tenho é que aquelas fichas não estão corretas. A primeira ficha, a gente vai evoluindo, mas eu tenho que criar sistemas para que ela vá sendo refinada ao longo do tempo. Esse é um sistema, né? Enfim, transformados, né? Eu crio um plano dos transformados. E à medida que a gente vai evoluindo no processo, isso daqui já são restaurantes mais evoluídos, mas eu acho que a gente tem cada vez mais a entrar nesse jogo. Eu vou falar um pouco sobre isso também na parte já da produção ali da cozinha, mesmo na hora da operação, né? É você medir os tempos, né, de cada uma dessas transformações. Para se produzir um lote de molho de tomate, isso é um conceito importante. Quando eu falo lá que eu tenho que produzir 7, né, existem lotes econômicos. Eu não consigo produzir 7, Pablo. Eu consigo produzir de 5 em 5. Logo eu vou produzir 10, né? 2 lotes de 5. Cada lote, né, demora quanto tempo para se produzir? No meu plano de produção, eu vou ter isso organizado. Eu vou definir para o cozinheiro ou cozinheira X, né, produzir no dia o pão, o molho, etc, etc. Enfim, alguns itens, né? Se eu não conheço o tempo, aquilo é um chute, né? Então, se eu conheço o tempo, além de conseguir equilibrar mais a minha produção, porque tem os tempos que me balizam ali o que vem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu passo a ser muito mais produtivo, porque existe a lei de Parkinson, né, que fala que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução. Se você tem 6 horas disponíveis para o cara ali fazer o pão, né, ele provavelmente vai cumprir o horário plenamente e às vezes nem consegue produzir o pão. Se você fala, não, você tem das 8 da manhã às 9 para produzir o pão, certo? Você está muito mais próximo da gestão. Você está fazendo a tua equipe está criando um sistema para a tua equipe ficar muito mais produtiva. Enfim, certo? Os itens transformados, ali eu produzi o molho, certo? Em tempos diferentes do mise en place. O meu mise en place, o que ele vai fazer? Vai realizar os preparos, né, dos itens que de fato são diários, como por exemplo cortar cebola, certo? Eu posso cortar diariamente, né? E vai solicitar, né, para a cozinha, né, esses itens que foram transformados previamente. Esse item transformado, se eu tenho 3 dias de estoque, eu não vou enviar para a cozinha, eu vou enviar para a cozinha, a necessidade dela é diária, né? Existe esse conceito de restrição que é muito importante dentro de uma cozinha. Em qualquer sistema de produção, na verdade, a abundância de recursos vai fazer com que os desperdícios sejam maiores. O ser humano, né, quando ele lida com restrições, ele tende a ser mais produtivo, né? Como o exemplo que eu dei do tempo, não, produza o pão em 1 hora. Então eu vou entregar para minha cozinha já os itens que foram transformados, os itens de um outro processo, que eu não vou falar aqui agora, mas dos itens do processo dos porcionamentos, né? E os itens, as matérias-primas brutas que vão ser preparadas na hora, né? Então é uma combinação de 3 itens. Aí sim, numa base diária, inclusive você alimentando a tua produção com uma quantidade também sendo pré-definida por um ponto de reposição, né? O que é necessário para aquele mise en place?
eu preciso de 10 cebolas, certo? Ok, então eu vou enviar 10 cebolas para cozinha ao ponto de eu ter uma base de referência para eu saber, digamos que sobrou muita cebola. Opa, eu tenho um amparo racional para eu reduzir, né, esse ponto de reposição. Não, amanhã manda 9, certo? Aqui também, né, é importante frisar que como nós temos variações de demanda, né, durante a semana, você pode ter um ponto de reposição para abastecer o teu mise en place, né, para cada dia da semana, né, de acordo aí com a tua variação. E o último conceito que eu quero falar hoje, mas eu vou aprofundar aqui ao longo dos próximos conteúdos, eu quero começar a trazer essa nova filosofia aqui para vocês, tá? Mas eu vou aprofundar aqui em cada um dos temas, mostrando ferramentas práticas para que talvez visualmente fique mais claro. É o conceito do plano de produção em si ali da cozinha, né? Eu digo que a gente está muito distante em termos da engenharia de produção, né? Dos conceitos ali que eu aprendi na faculdade de engenharia de produção. A gente nem mesmo hoje, né? A gente pratica, a gente conhece, na verdade a gente nem conhece as fichas técnicas, né? Que é o básico do básico do básico. A gente nem sabe ali o que vai produzir, qual o custo da produção, etc. Mas além disso, né? Já que a gente quer evoluir no nossa pauta aqui, né? Além disso, né, qual seria o próximo passo também básico? Conhecer os tempos de produção de cada um dos pratos, né? Eu já tenho ali o tempo de produção, né, de preparação ali dos itens que são transformados. Na hora que eu entrego para a cozinha e que ligo a operação, começou. Recebi ali um pedido de um prato X, né? Eu tenho o tempo, talvez, de preparar algum daqueles ingredientes ainda, certo? Botar ali para fritar, etc., né? Assar, né? E eu tenho depois o tempo da montagem. Eu preciso entender os tempos de cada um desses pratos, certo? Porque quando eu entro nesse jogo dos tempos, o que vai acontecer, né? Acaba que um prato que você tenha no teu menu, que tem um tempo maior, né? Digamos que a média ali de preparação é de 5 minutos e você tem um prato de 8 minutos. Se esse prato, isso a gente tem como medir, ele tem uma participação de vendas alta no teu menu, acaba que toda a tua entrega vai ser dita, né? O teu tempo de entrega ali do prato, né? Ele vai ser mais ou menos ligado a esse tempo, né? Esse maior tempo de produção daquele prato de 8 minutos. Então todo o teu sistema vai ser corrompido graças a esse prato. Quando você identifica isso, o que a gente faz, né? A gente chama isso de gargalo, né? Aqui em Portugal o gargalo não se entende bem. Bottleneck, né? Que é o termo em inglês. Bottleneck é a garrafa, né? À medida que a parte que sai a bebida da garrafa ela é mais fina, né? O fluxo ali da bebida se dá por meio daquele mais fino. O gargalo é isso, né? O fluxo de entrega, o teu tempo de entrega média vai ser de 8 minutos. Agora, se eu identifico esse gargalo, eu vou atrás de identificar o que fazer para reduzir o tempo de produção daquele prato, fazendo com que toda a minha operação seja mais ágil, né? Digamos que eu consegui baixar aquele prato que era de 8 para 6. Opa, agora o ritmo da minha operação vai se dar em 6 minutos. Lembrando só aqui, né, eu vou entrar mais a fundo aí nesse tema, né? Lembrando que aqui eu tenho dois eventuais pontos, né, para se avaliar o gargalo. Pode ser o equipamento mesmo, né? Pode ter só 4 bocas ali para se produzir, ou sei lá, esse item vai no forno, o meu forno não é XYZ, tinha que ser melhor o meu forno, né? Mas também os recursos, né? As pessoas que estão ali executando. Será que capacitá-las? Será que mexer, talvez também uma outra variável no layout? Eu entro num outro jogo, certo? Eu entendo que esse jogo ele passa a ser, a partir de agora, fundamental. Não eu tratava, inclusive no método, 20% do que a gente precisa fazer para ter 80% do resultado. Eu acho que essa prática vai ter que entrar no nosso jogo nesse mundo mais complexo que eu julgo que nós teremos, né? Que é lidar com mais restrições, ter operações de delivery com um bom volume de venda funcionando com o salão simultaneamente. É difícil agora eu ter como separar a operação, ter uma cozinha para o delivery e uma cozinha para o salão, não vai acontecer, né? Você tem que ser o mais enxuto possível, logo o mais produtivo possível. Isso vai ter que fazer parte do teu jogo, tá? Então, a princípio, né, são dicas mais macros, mas a ideia aqui é eu estar entrando mais a fundo nesses temas. E para quem está chamando aí mais conteúdo, mais conhecimento, a gente dá um passo a mais, tá bom? Acho que a turma tá vindo junto, né? Hoje
grande parte dos seguidores já sabe o que é o CMV, já sabe o que é o CMV teórico, né? Então agora a gente vamos evoluir mais nos termos, tá bom? Uma coisa que eu nunca faço, mas a minha equipe sempre me cobra, né? Por favor, né? Se inscreva no canal se você não está inscrito, curte ou não curte caso você não tenha gostado, tá? Compartilha aí com seus contatos, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.